Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos falar aí sobre a função soma-cs. Veja que eu já estou com uma tabela aqui pré-formatada, onde eu tenho a minha lista de vendedores, os carros e a quantidade que cada vendedor ali vendeu dentro do seu respectivo período. Janeiro, fevereiro, março. Quero verificar o total. Vou aqui, posso clicar direto que já faz a soma, ou clico em soma, perfeito. Então eu sei que o José vendeu aqui 6, eu sei que o José aqui vendeu 16, aqui o José vendeu 14, sei de tudo. O que nós podemos aqui no caso elaborar de interessante com a função soma-cs? Primeiramente, a gente vai utilizar a validação de dados, um recurso que mostrei aí em uma das videoaulas anteriores. Então aqui, por exemplo, eu quero que fique aqui uma caixinha que eu vou escolher o tipo de carro. Eu vou aqui numa outra planilha que eu criei, dados de empresa, e vejo que eu tenho aqui listagem de carro. E aqui de vendedores, eu tenho a de vendedores. Então nessa de carro, vou agora em dados, validação de dados. Em seguida, eu escolho lista. E ele vai me perguntar a fonte. Vou clicar na caixinha da fonte, ou em dados de empresa, e vou escolher os três. Ok, tá lá. Então basta eu escolher, eu tenho a opção do carro. O mesmo procedimento farei para vendedor. Então, dados de empresa. Veja que eu já tenho ali os vendedores e farei o mesmo. Dados, validação de dados, logo em seguida, lista. Clico na caixinha da fonte e escolho a fonte que está em dados de empresa. Ok, veja que basta agora eu escolher. Eu quero saber a quantidade de cada um. Para isso, utilizarei a função soma-cs, igual soma-cs, abro, ele vai me pedir o intervalo da soma. O intervalo da soma vai ser o total. Ponto e vírgula. Ele quer o meu primeiro critério. O meu primeiro critério que eu quero que ele analise é o tipo de carro. Então, vou pegar aqui a coluna do carro, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério, né? O carro? Aqui o carro. Onde que vai guardar o valor do carro que eu quero? É aqui, o A13. Ponto e vírgula. Fui agora para o segundo critério, o segundo intervalo. Qual que é o meu intervalo? Vendedor. Então, vou selecionar a coluna de vendedor, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O nome do meu vendedor. Fecho parênteses e Enter. Veja que, por exemplo, o Hugo vendeu quantos K? 5. Quanto que vendeu, por exemplo, o José? 16. Quanto que vendeu o Paulo? 9. O Paulo vendeu, por exemplo, quantos Fiesta? 3. Tá batendo com a tabela? Olha lá, tá. Se eu mudar aqui, ele verifica. Se eu mudasse aqui, por exemplo, você pode estar falando, mas eu tenho uma coluna de total. Tem uma coluna de total, mas, por exemplo, se eu colocasse aqui, K, no José, olha que interessante. Mudei para Fiesta. Vou passar para o José, olha o que ele vai fazer agora. 22, 16 com 6. Se eu colocar aqui a Ranger Fiesta, olha só o que vai acontecer de novo. 36. Ele está fazendo a soma dessa coluna. É que minha tabela está muito bem organizada. Mas se tivesse bem bagunçada, mudou os valores aqui. Aqui passa a ser K. Aqui mantém a Ranger. Aqui eu tiro, coloco uma Ranger. Vamos ver como ficou, por exemplo, o Paulo. Escolhi o Paulo. Paulo vendeu 0 Fiesta. É 0 Fiesta mesmo? Vamos ver lá, Paulo, K,
Paulo, K. Paulo não vendeu Fiesta. E K. 19. Você está falando, peraí, o Paulo vendeu 10. E aqui em cima, 9. Então veja que ele está fazendo a soma de acordo com os critérios naquela tabela. Então se você tem uma tabela muito bagunçadinha, muito desorganizada, você pode extrair dados dessa tabela e obter dados mais precisos numa tabela secundária ou numa informação que você necessite. Por exemplo, nessa tabela, eu estou analisando o quê? A quantidade de venda de determinado produto, de determinado carro, para o respectivo vendedor no trimestre. Então, por exemplo, aqui, ó, Paulo, quero saber o José. O José vendeu, ó, nenhum K. Mas quanto Fiesta ele vendeu? 36. E Ranger? 0. Então veja que, por exemplo, se eu tivesse feito uma tabela e depois eu quisesse trabalhar com a análise desses dados, ficaria muito mais fácil. Então essa daí, pessoal, é mais uma dica que você pode utilizar no Excel. O uso da função soma-Cs. A principal diferença é a quantidade de critérios. Aqui no caso a gente tem, se eu não me engano, são quase 137 critérios que a gente pode estar utilizando e obtendo resultados de soma. Fico por aqui. Essa é mais uma dica. Espero tê-los ajudados aí no entendimento da função soma-Cs. Abraço e até a próxima.